Bem, meu nome é Abraão Zusa Costa, eu sou da turma de nanotecnologia e o artigo que eu escolhi para apresentar, esse é o cabeçalho, né, do artigo, o início do artigo, e uma tradução livre desse título seria: Redes neurais profundas identificam mecanismos de sinalização na resistência a medicamentos da família ERBB de um contínuo em espaços de morfologia celular. Basicamente, esse medicamento da família ERBB são medicamentos usados em terapias oncológicas, né, em terapias anticâncer. E na introdução desse artigo, os autores eles indicam que o corpo humano ele possui aproximadamente 540 proteínas quinase diferentes, sendo que um sexto dessas proteínas quinase elas estão associadas ou estão de alguma forma conectadas, ligadas a processos oncológicos, a processos que dão origem a tumores no organismo humano. E que, em geral, muitos medicamentos, quando a indústria farmacêutica tenta desenvolver um medicamento para tratamento, para terapia oncológica, eles procuram estudar bem como que aquele medicamento vai reagir com as proteínas quinase associadas ao tumor. Né? Nesse caso, as proteínas quinase elas acabam sendo o alvo desses medicamentos. Porém, continuando na introdução, os autores eles citam que eles chegam até mesmo a citar um estudo, né? Eles citam que muitos estudos anteriores eles já perceberam também, né? Fora essa questão do envolvimento das proteínas quinase, outros estudos eles também citam uma mudança que ocorre na morfologia das células quando elas se tornam resistentes aos medicamentos das terapias anticâncer. Então, é exatamente isso que esse artigo se propõe a estudar, né? Como que se dá essa mudança, né? Como que a célula ela passa a se tornar resistente a um medicamento e como que a morfologia explica essa mudança, né? Como que a morfologia explica essa resistência. Ele continua citando a visão bottom-up e a visão top-down, né? Sendo que esses dois termos eles são bem conhecidos na fabricação de nanopartículas, mas no caso desse estudo específico, a visão bottom-up ele está se referindo à forma clássica, à abordagem clássica com que a ciência realiza o tratamento desses dados, né, dos dados relacionados às proteínas quinase e relacionados também à morfologia das células, né? Enquanto que a visão top-down seria uma abordagem que está utilizando o processamento de imagem por inteligência artificial. Dentro dos limites desse artigo, ele não descreve aprofundadamente como é o algoritmo que eles usaram, tá? Existe sim uma descrição, claro, mas o foco mesmo do estudo está sendo em observar a morfologia e quais são os dados que a morfologia ela acaba trazendo, né, para essa análise da resistência aos medicamentos. Quanto à metodologia, esse estudo ele começou realizando a clonagem de células, de 5 linhagens de células cancerígenas diferentes. No caso, são células cancerígenas humanas e 4 dos tipos dessas linhagens que ele descreve no artigo são câncer de língua, pulmão, mama e esôfago. Quando eles fizeram essa clonagem dessas células, eles chegaram a reproduzir aproximadamente 850 milhões de células. De cada uma dessas células foram analisadas 624 características diferentes, né? E essas características dentro do algoritmo dentro do algoritmo que eles utilizaram são parecidos com pixels que você vai mapeando dentro da célula até formar uma imagem tridimensional, na verdade até formar um modelo, né? Esse modelo ele é tanto tridimensional quanto um modelo matemático.
E por conta disso, obteve-se em torno de 500 bilhões de dados diferentes para construir esse modelo, né? Um, Eles usaram uma incubadora da empresa Perkin-Elmer, a incubadora chamada Opera, e o sistema que roda esse algoritmo, que eles utilizaram, um algoritmo de análise de imagem, é um sistema chamado a Capella. Esse processo ele foi realizado durante um período de 6 meses, e durante esses 6 meses, esses clones adquiriram a resistência a 3 medicamentos anticâncer cujos receptores, né, desses medicamentos são os receptores RBB. E para causar, para criar, né, para desenvolver essa resistência, eles utilizaram siRNA, que são os RNA silenciadores. Nesse caso, eles utilizaram RNA silenciadores que têm como alvo os receptores ERBB. E eles utilizaram em torno de 11 anticorpos diferentes que também têm como alvo os receptores ERBB. Nesse slide nós podemos ver 3 figuras. A primeira figura, a figura A, ela repete as informações que foram repassadas na metodologia. Essas informações são referentes à criação das células clone, o uso do RNA de interferência e o uso dos anticorpos. Além disso, mostra também as imagens capturadas, né, através do processo de captura de imagem e a exportação dos dados. Esses dados são exportados tanto de forma estatística quanto na forma de um modelo em 3 dimensões. A figura B traz uma representação do algoritmo, onde em primeiro lugar se capturam os dados das células estudadas e no final o algoritmo reconstrói os dados dessas células como um modelo computacional. Na figura C, nós temos em primeiro lugar as imagens das células e em segundo lugar as imagens reconstruídas pelo algoritmo. E através dessas imagens reconstruídas é possível comparar se as células em questão podem ser definidas dentro de um grupo controle para determinar se elas têm uma morfologia diferente e se essa diferença é significante. Já nesta figura, nós podemos observar na figura A, nesse gráfico está representada a reconstrução de 46 redes neurais diferentes. Essas reconstruções são aquelas que as redes neurais fizeram a respeito das células estudadas. Em azul, na curva em azul, é representada a habilidade de cada rede neural em reconstruir as 624 características de cada célula, enquanto em vermelho se vê a habilidade de prever a resistência em medicamentos. O que foi observado aqui é que entre 20 a 30 dimensões diferentes, mas exatamente 27 dimensões diferentes de análise, se encontra o ponto onde o algoritmo consegue reconstruir os dados com maior eficiência e com a menor quantidade de erros. Essas dimensões se referem a uma categoria usada dentro da linguagem de programação. Elas se referem especificamente, por exemplo, se fosse utilizadas exatamente as 624 características no estudo, então seria um modelo de 624 dimensões. Então, para efeitos de análise, foram usadas apenas 27 características de cada célula dentro da reconstrução desta análise. A figura B mostra regiões diferentes dentro da cultura de células e ela adquire esse formato porque esse formato é onde se encontram as células de interesse do estudo. Existem células fora desse formato que é mostrado na figura B. Aqui na região em vermelho se encontram as células parentais, as células que deram origem a essa cultura, né, a todas essas células clones. Enquanto que nas regiões em azul se encontram as células que comprovadamente são resistentes aos medicamentos. As áreas que estão em branco, mas que estão dentro das curvas, elas podem ser tanto resistentes quanto não resistentes. E as células que estão fora das curvas são células que não são resistentes aos medicamentos. A figura A já foi mostrada no slide anterior, lembrando que estas são as células que foram tratadas com o RNA de interferência e com os anticorpos. Neste caso, na figura B se percebeu que as células parentais eram sensíveis ao medicamento, mas não houve interferência dos anticorpos.
Na figura C, as células clonadas não mostraram efeito algum, nem ao medicamento, nem aos anticorpos. Enquanto que na figura D, as células clonadas se mostraram sensíveis ao anticorpo, mas não ao medicamento. E esses dados vão ser aprofundados na próxima figura. Essa imagem tem as figuras mais informativas desse artigo. Aqui, a análise morfológica identificou o IGF-1R como um possível mecanismo de resistência. Na figura B, se observa o efeito da picropodofilina, um inibidor de IGF-1R. O modelo previa que as células clone HN5CR2 seriam resistentes ao medicamento, enquanto a HN5CR14 não foi prevista como sensível à inibição do IGF-1R. No entanto, os três foram afetados pela picropodofilina, e os dois tipos de células foram vistas como resistentes ao medicamento. Na figura C, o ligante do IGF-1 com as células parentais, chamadas de HN5, e as células clone resistentes, chamadas HN5CR2 e HN5CR14, mostra que elas não foram afetadas pela adição do IGF-1. Lembrando que o IGF-1 nesse caso, ele é o inibidor do IGF-1R. E por isso percebe-se que os mecanismos aqui envolvidos podem ser mais complexos do que aqueles associados ao MET, no slide anterior. Na figura D, só corrigindo, IGF-1 é um ligante para o IGF-1R, só fazendo essa correção. Na figura D, se observa a relação entre o medicamento combinado com o IGF-1 nas células HN5 parentais. Aqui a sensibilidade ao medicamento não foi alterada. Nas figuras restantes, o que se observa é que, uma vez que as células clone HN5, CR2 e CR14 são resistentes ao medicamento, usou-se também o anticorpo PAN-HER para inibir os sinais de EGFR, HER2 e HER3. Observou-se que as três linhagens celulares eram sensíveis ao PAN-HER. Essa sensibilidade não foi afetada pela adição do IGF-1 nas células parentais e nas células clone HNR-CR14. Contudo, a adição de IGF-1 nas células clone HN5CR2 tornou essas células resistentes ao PAN-HER, conforme se vê nas figuras G até a figura H. Como conclusões desse estudo, os autores levantaram o sucesso que o algoritmo teve em prever a resistência aos medicamentos por meio da morfologia. Também foi identificado, justamente através dessas mudanças morfológicas, foram identificadas duas quinases, no caso a MET e a IGFR1, como causadoras da resistência aos medicamentos. Foi percebido também que esse algoritmo pode rodar com menos dados. No caso desse artigo, foi rodado com 27 dimensões, poderia ser rodado algo entre 5 a 15 dimensões, por exemplo, e teria dado resultados semelhantes, né? E esse tipo de análise, de acordo com a análise dos autores do artigo, é uma análise que pode melhorar bastante o estudo da morfologia celular. Eles advogam que existe pouca publicação atualmente a respeito desse tipo de assunto, a respeito da modelagem celular feita dessa forma, né? A modelagem usada como uma forma de avaliar a morfologia das células e qual a relação que essa morfologia tem com outras funções celulares, como a sinalização, por exemplo.